Meus amados irmãos, eu vos saúdo com a doce e gloriosa paz do Senhor. Graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, aquele que vive e reina para todo sempre. Meus amados irmãos, estamos chegando aqui o ponto final, do nosso quarto trimestre. Dessa feita, nós estamos na leitura de número 13 e traz por título Novo Céu e Nova Terra. Nós aprendemos aí na primeira lição os sinais que precederão o arrebatamento. E passamos por todos esses sinais, por todos esses acontecimentos. E agora estamos aí encerrando, com o novo céu e nova terra. E essa é a nossa esperança, essa é a nossa alegria. Todo crente almeja estar nessa morada no novo céu e nova terra. Quero agradecer a Deus, louvar a Deus pela minha vida, por o Senhor ter me dado a oportunidade de cooperar com os irmãos da Escola Bíblica Dominical, com a nossa igreja. Agradecer ao pastor Daí pela confiança, ao pastor William, ao pastor Antônio Basto, que é os nossos pastores, presidentes e pastores locais. E também ao pastor Jean Figueiredo, por também nos dar essa força. Agradecer a Deus pela vida do pastor Ailton e também pela vida do professor Lorival, comentarista da Escola Bíblica Dominical. Que Deus continue abençoando ele cada dia. O pastor Jean por comentar essa revista aqui da Escatologia Bíblica. Que Deus abençoe o pastor Gilvan Claro, que é o comentarista do novo trimestre, agora, do primeiro trimestre de 2026. Agradecer a Deus por tudo, louvar a Deus pela vida da irmã Juliane, que é nossa colega de pré-aulas e leituras diárias. Também pela vida do nosso irmão Anderson Vieira, pela vida do irmão Luciano Dias, também pela vida do presbítero Samuel Avelino e também pela vida do nosso amado irmão pastor Edsonilton, que eles preenchem as vagas aí de toda semana de uma pessoa que está fazendo a pré-aula. Deus abençoe a todos, que Deus nos dê a graça se nós ficarmos nessa responsabilidade do ano 2026, que o Senhor venha nos capacitar mais e mais para o reino. Deus abençoe todos os pastores das congregações do nosso ministério. Deus abençoe a todos os irmãos. Estamos orando por vocês, todas as orações, e que a bênção de Deus esteja sobre a vida de vocês. Vamos lá, meus irmãos. A nossa pré-aula de hoje, Novo Céu e Nova Terra. E o texto áureo diz assim: e Deus limpará os seus olhos todas as lágrimas, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Apocalipse 4 e 6, ou 21 e 4. E a verdade prática diz: ao chegarmos no céu, entraremos em um novo e bendito estado, pois seremos livres de todos os problemas e angústias. Pois bem, o textuário está dizendo que Deus limpará ou enxugará dos olhos todas as lágrimas. Isso quer dizer que lá não haverá mais tristeza, lá não haverá mais angústia, lá não haverá problema que faz a gente ficar triste, faz a gente ficar de cabisbaixos. Lá não haverá separação, lá não haverá enterro, não haverá velório. Então, é um céu de maravilhas e não precisa ninguém chorar. Por isso, as lágrimas serão enxugadas. Verdade prática. Ao chegarmos no céu, entraremos em um novo e bendito estado, pois seremos livres de todos os problemas e angústias. Eu acabei de dizer aqui do texto áureo. Aqui na Terra é bem verdade que nós não vivemos só de alegrias. Não. Nós temos de sabores também.
temos momentos de angústias. Ah, irmão Gaspar, mas o crente tem esse momento? Tem. Eu estava olhando na Bíblia, lá Jesus, no livro de Mateus, Jesus lá no Getsemane, ele chamou Pedro, Tiago e João e disse, olha, a minha alma está angustiada até a morte. Estou angustiado, eu tô cheio de angústia. E ele foi orar. Ele foi uma vez, duas vezes, três vezes. E ele dizia as mesmas palavras. Pai, se for possível, passa de mim esse cálice. Estou sentindo angústia, estou sentindo agonia. Mas todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. Meus amados irmãos, existe a vontade ativa de Deus e existe a vontade permissiva de Deus. A vontade ativa de Deus é aquela que ele diz, vou fazer e faz. A permissiva é aquela que ele diz, eu vou fazer algo com fulano. Aí a gente intercede, Senhor, tem misericórdia, lembra que ele fez isso, lembra que ele fez aquilo. E você vai colocando justificativas e Deus diz, é verdade, não vou fazer isso não. Essa é a permissiva, mas Deus não tira as consequências que vai vir depois. Então, nós precisamos ter muita sabedoria para dizer, Deus, faz a sua vontade, não a minha. Porque a vontade de Deus é a que prevalece na nossa vida, meus irmãos. Então, o novo céu e a nova terra é um direito de um presente, mas nós temos um preço a pagar. Ah, para ir no céu não precisa fazer nada, Jesus já pagou tudo, mas nós temos a nossa parte. A Bíblia diz, ser fiel até a morte, dar-te a coroa da vida. Então, para ser fiel, não é fácil. É como o pastor Daí estava ensinando, dizendo, nós não somos santos, estamos no processo de santificação. Cada dia você ouve a palavra, cada dia você aprende algo de Deus, e isso vai te preparando para você enfrentar um novo estado de vida com Cristo, né? Um corpo glorioso. A leitura bíblica em classe diz, mas nós, segundo suas promessas, aguardando o novo céu e nova terra, a nova terra em que habita a justiça. Meus irmãos, há uma nova terra onde habita a justiça. Eu oro todo dia e digo, Senhor, abençoa o nosso país, abençoa os três poderes, o legislativo, o executivo e o judiciário. Esses são os três pilares da nação. E se a justiça for uma justiça parcial, ela não é justiça. É o que nós estamos vendo ultimamente, a dificuldade. Mas o juízo de Deus, o julgamento de Deus, ele é imparcial. Aleluia. Ele não beneficia você porque você é melhor que o outro, porque você orou mais, que você fez. Não, é pela sua grandeza, sua misericórdia. Verso 14. Porque, amados, aguardando essas coisas, procurai que deles sejais achados imaculados e irrepreensíveis em paz. Tá vendo? O estado para chegarmos lá, nós precisamos passar por uma lavagem, como o pastor estava ensinando, a gente tem que ser purificado pela palavra de Deus. Os dons espirituais na igreja são de extrema importância. Dom de revelação, dom de profecia, dom de curar, dom de visão, todos os dons são indispensáveis, mas a palavra nos limpa, ela nos prepara, nos torna imaculados e irrepreensíveis em paz. Verso 1 do capítulo 21. E vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. E eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido. Aleluia. E ouvi uma grande voz do céu que dizia,
Eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles e será o seu Deus. Que maravilha! Aleluia! Que bênção! Ele será o nosso Deus e ele habitará conosco. Aqui na terra, às vezes você anda longe para ver uma pessoa de influência, né? Como, eu vou estar em tal cidade que vai estar o cantor fulano de tal, vai estar o pregador fulano de tal. Eu vou lá ver ele. Mas lá no céu nós vamos estar junto de Deus. Aleluia. Um ser supremo, um ser inigualável, um ser incomparável. E lá estaremos com ele. Aleluia. Verso 4. E Deus limpará de seus olhos todas as lágrimas, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Imagine, meus irmãos, Jesus, vamos fazer a simbologia aqui, Jesus com um lenço, né? Aí cumprimenta a gente e vai e diz, olha, meu servo, eu enxugo as tuas lágrimas hoje. Eu tiro de ti todo o sofrimento, toda a angústia, todo o dissabor, e você terá agora uma condição eterna de santo, um corpo incorruptível, aleluia, e nunca mais você vai padecer dificuldade, dor, sofrimento. Meus irmãos, oh que maravilha! Oxalá se todos nós encarássemos este versículo, esta lição com mais seriedade, porque aqui fala só da vitória dos salvos, né? Um novo céu e uma nova terra. Aleluia. Verso 5. E o que estava sentado sobre o trono disse, eis que faço nova todas as coisas, e disse-me, escreve, porque essas palavras são verdadeiras e fiéis. E a cidade não necessita de sol, nem de lua, para que nela resplandeçam, porque a glória de Deus a tem iluminado, e o Cordeiro é a sua lâmpada. Aleluia. Oh, glória a Deus. Meus amados, a gente dá vontade de falar em língua estranha, né? Glória a Deus. Glória a Jesus. Não haverá mais necessidade de luz. Aleluia. Porque a glória de Deus tem iluminado. E o Cordeiro é a sua lâmpada. Por isso Jesus diz, eu sou a luz. Quem me segue não andará em treva, mas terá a luz da vida. Oh, glória a Deus. O pastor estava pregando no culto ar livre, dizendo que Jesus disse, eu sou a luz do mundo. Oh, glória. E nós vamos estar perto dessa luz, ali no novo céu e a nova terra. Verso 24, e as nações andarão à sua luz, e os reis da terra trarão para ela a sua glória e honra. 26, e as suas portas não se fecharão de dia, porque ali não haverá noite. Aleluia. Amados, você imaginou? A gente nasce e a gente sofre nessa terra. Uns de uma forma, outras de outra. Eu, por exemplo, meus irmãos, eu não tenho saudade da minha infância, não tenho não. A minha infância foi muito sofrida, muito difícil. Nós crescemos trabalhando, lutando, pobreza muito grande. E eu vou ter saudade nada, né? Eu estou almejando na frente. A Bíblia diz que nós não podemos olhar para trás. A gente não pode olhar para trás. É no sentido de desfalecer da caminhada. Mas nós temos que olhar lá atrás e ver como éramos antes e como somos hoje, para nós glorificar a Deus. Eu estava passando de frente à garagem do pastor Aldair, tirando o carro dele zero da garagem. Eu falei, pastor, parabéns, o senhor merece. Nós devemos só agradecer, né, pastor? Ele disse, é verdade. Só sermos gratos a ti, a Deus. Tem um que disse, mais grato a ti, mais grato a ti, mais consagrado, ó faz-me, Senhor. Então, meus amados irmãos, vamos ser gratos a Deus. Dizer obrigado, Jesus.
Obrigado porque o Senhor fez coisas terríveis, coisas grandes. Objetivo, ou melhor, introdução. O objetivo de Deus sempre foi melhor para a humanidade. Nunca foi plano de Deus separar-se do homem. O homem, por causa do pecado, separou-se, afastando-se do Criador. Mesmo o pecado causando separação, porque é isso que o pecado faz. Ainda assim, Deus, com seu amor incomparável, enviou seu único Filho para nos reconciliarmos com Ele novamente. João 16 e 16. Romanos 3, 23 a 25. E, por fim, vivermos com Ele para sempre. Meus amados, eu sempre digo, Deus não tem prazer de fazer nós sofrer, não. Ah, mas que Deus está me maçando. Não. Deus tem prazer de ver nós bem. Muito bem. Agora, nós temos consequências. Temos pecados outrora cometidos, que foram perdoados, mas nós pagamos a consequência. O pastor estava ensinando na igreja sobre a semeadura. Eu disse, olha, alguém me perguntou por que o crente sofre, ele paga consequência, eu disse, paga. Ele perdoa os nossos pecados, agora a consequência eu pago, você paga, temos que pagar. O perdão Jesus perdoa, agora nós passamos o processo da consequência. Irmão Gaspar, quando Deus perdoa, ele não isenta, não. Não, ele não nos isenta. Porque a Bíblia diz, Deus não se deixa escarnecer. Porque tudo que o homem plantar, isso se fará. Então, está explicado. Ah, eu não sei por que eu estou sofrendo. Eu estou igual o Jó. Irmão, quem somos nós para sofrer igual o Jó? Jó sofreu justamente. Ali era, podemos dizer no nosso linguajar, né? Uma aposta de Deus com Satanás. Vê se ele nega Satanás. Não, se eu fizer isso, ele nega. Então faz. Mas se fizer assim, ele faz. Ele nega. Jesus, Deus, vai lá. Só tem uma coisa. A vida você não toca. Pronto. E Jó foi vencedor, mesmo sem saber o porquê estava passando. Então, meus amados, não devemos julgar as pessoas quando estão passando por um processo. Ou que seja de provação, ou que seja de uma correção. Porque não podemos também misturar a prova de Deus com a correção de Deus. Entendeu? Então, vamos lá. O eterno perfeito estado. Nós já falamos aqui, um novo começo, conforme o estudo dos capítulos 21 e 22 de Apocalipse, chegaremos a um fim da era terrestre. E o começo da eternidade. Será o começo da eternidade para os homens? É claro, porque Deus, além de eterno, vive na eternidade. Ele não está sujeito nem ao tempo, nem tampouco ao espaço. Quando falamos do passado e do futuro, isso também está ligado à linguagem humana, porque para Deus só existe o eterno presente, né? Observemos o que diz o escritor aos Hebreus acerca da eternidade de Cristo. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele é o eterno, eu sou. Para os que permanecerem fiéis a Deus, viverão e eternamente com Ele. Mas para os que o rejeitarem, será uma eternidade de clamor e ranger de dente. Meus amados, então Deus não conta o tempo, não. Deus, ele é ontem, hoje, eternamente. Um dia para Deus é como 1000 anos, 1000 anos como um dia, né? Deus não tem pressa de fazer, porque ele tem o tempo todo com ele. Aleluia. Imagine o julgamento de Deus. A gente não imagina o tamanho. A Bíblia diz que é um grande, terrível dia do Senhor. Então, nós não sabemos quantos anos serão aquele dia. Porque 1000 anos para Deus é um dia, né?
E ele vai chamar de um por um. Lá ele não vai fazer um pacote para julgar, não, que estou com pressa. Deus não tem pressa, Deus é eterno. E lá a Bíblia diz que todos vão comparecer. Todos que estão plantados no seio da terra, que o fogo consumiu, que a água levou, eles vão ressuscitar com um corpo corruptível, um corpo para suportar aquele fogo, aquela coisa terrível do juízo de Deus. Mas os salvos já estão com Cristo aqui no novo céu e a nova terra, né? Nós não passaremos, porque o novo céu e a nova terra estabelecerá após o juízo de Deus. Deus vai dar uma purificada nessa terra e nós então vamos participar do eterno e perfeito estado com Jesus Cristo, nosso Senhor. Vamos, tudo novo. 1 e 2. O tempo de todo ser humano é como uma partícula da eternidade. A história da humanidade é um ciclo, tem início e fim. Só que para nós, servos de Deus, existe uma esperança de uma eternidade feliz para todos sempre junto de Deus. O pecado já não existe mais, porque já foi julgado. Satanás e todos os seus seguidores já foram para o seu lugar definitivo. Deus agora estabelecerá um novo céu, uma nova terra, uma nova cidade, a nova Jerusalém. Eis que faço nova todas as coisas, Apocalipse 21 e 5. Aqui findo o tempo da história humana e começa o dia eterno, conforme 2 Pedro 3,18, ou o dia do Senhor. Eu fico assim pensando, como será os céus? Nós não temos capacidade de imaginar como é os céus. A gente fala que o céu é bonito, que o céu é rua de ouro, que muro de jaspe e tal. Mas a nossa capacidade não dá para imaginar. A Bíblia diz que o que Deus preparou para nós nunca subiu o nosso pensamento, nem o coração do homem. Nós não conseguimos. Então é uma grande surpresa para nós quando chegarmos lá. Mesmo sabendo que o céu é lindo, que o céu é maravilhoso, mas nós vamos ficar de boca aberta. Diz, puxa vida, que lugar maravilhoso. Como que eu cheguei aqui? Aleluia. A Bíblia diz, não foi por sangue, por dinheiro, prata, nem sangue de bode, vocês foi resgatada a vossa vã maneira de viver, mas pelo precioso sangue de Jesus derramado na cruz. Aleluia. O preço foi muito caro, meus irmãos. Oh, glória a Deus. Aleluia. Uria séria manduria cantarabás. Meus amados irmãos, a gente quando começa a falar nos céus, a gente sente uma conexão. A gente sente algo dos céus. E nós precisamos sentir isso, porque somos cidadãos dos céus. Quando aprendemos aqui que não vamos chorar mais, né? Não vamos ter mais tristezas. Deus abençoe o comentarista dessa lição. Deus abençoe você, pastor Jean. Aleluia. Ô lição maravilhosa, fechando com chave de ouro. Irmãos, vamos valorizar a oportunidade que nós temos, né? Eu fico olhando, às vezes vai à igreja, e a consagração, por exemplo, como nós tivemos uma consagração, hoje, sábado, estou fazendo a pré-aula hoje para lançar semana que entra. Pouca gente, mas você sentia Deus, aleluia, a presença do Eterno, assim, tão perto da gente. E eu fui pensando, tantas pessoas que menosprezam, né? Que é estar só nos cultos, que tem muita gente. Nos cultos que apresentam. Mas Deus está nessas coisas pequenas. Aleluia. Que Deus nunca deixa eu perder o desejo de estar nas consagrações. Nunca deixa eu perder o desejo de estar na escola dominical. Aprendendo uma lição tão importante como essa. O início e conclusão de tudo aqui, de tudo. Aqui destacaremos uma série de benfeitorias de Deus em prol dos seres humanos, do Gênesis ao Apocalipse.
Faremos, pois, algumas comparações. Primeira, letra A. Os céus e a terra são criados, Gênesis 1:1. Novo céu e nova terra também, Apocalipse 21:1. O sol é criado, Gênesis 1:16. O sol é desnecessário naquele dia. Não precisa. Deus criou o sol por causa da terra, do planeta Terra, para iluminar. Mas lá no céu, gente, o Senhor é o resplendor, Deus é o resplendor, Jesus é a própria luz. A noite é definida, não a noite. Os mares são criados. Lá no céu, os mares não existem mais. A maldição é anunciada. Lá no céu não existe mais maldição. A morte entra na história, mas lá no céu não há morte, aleluia. O homem é afastado da árvore, mas no céu o homem é restaurado ao paraíso. Letra H, a tristeza e a dor têm início. Lá no céu não há mais lágrima nem dor, aleluia. Sejam confortados, meus ouvintes, com essas palavras. O início e conclusão de tudo. Aleluia. Deus então vai mudar o nosso estado. E nós seremos abençoados para sempre. O item 1, o item 2, o novo tempo. Tudo era perfeito. O Senhor Deus Todo-Poderoso preparou o primeiro céu, a primeira terra, para o primeiro casal e seus descendentes. Gênesis 2, 4-8. O Senhor os colocou no jardim e dispôs todas as coisas para eles. O homem vivia na mais perfeita harmonia com o Criador, o Deus poderoso, todo-poderoso. Infelizmente, os primeiros antepassados pecaram e trouxeram a morte e a corrupção ao mundo maravilhoso de Deus. Romanos 5:12. Por esse motivo, a criação também sofreu mutações e estão em angústia e cativa. Romanos 8:18. Meus irmãos, então Deus fez tudo perfeito, desde o jardim do Éden, né? Mas Deus dotou o homem de um livre-arbítrio para que ele não ficasse limitado, servindo a Deus forçado. Aí Deus então permitiu que a serpente fosse lá conversar com o homem. Deus testando a primeira dispensação da inocência, e a dispensação é um período probatório de Deus para com o homem, provando o homem o que ele quer fazer da vida. E ela chegou e começou dizendo: é verdade que Deus disse que você não pode comer de nenhum da árvore? Olha a contradição. Eles disseram: não, ele falou que só dessa aqui que nós não podemos tocar, mas o resto é nosso. Diz: pois é porque ele sabe que o dia que vocês comerem dela, vocês vão ficar sabido, vai saber conhecer o bem e o mal como ele não quer que vocês fiquem assim. Prova para você ver. E ele foi citando, e a mulher provou e levou para Adão e provaram, viram que estavam nus. Então eles quebraram ali, né? Esse período de prova, eles não passou. Esse período probatório da dispensação da inocência, eles não conseguiu. Foram expulsos desse lugar tão maravilhoso, aonde Deus conversava com eles, aonde Deus dialogava, né? Mas teve que ser removido, né? E tirado daquele lugar. Porque o livre escolha que o homem tem, o livre-arbítrio, ele tem direito de escolher. Deus não força você ser crente na marra, não. Você tem que ser crente, Gaspar. Não, se você não for crente, não. Deus disse: olha, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quem vem a mim, né? Vem a mim todos que estão cansados. Se eu quiser ir, eu vou. Se eu não quiser, eu não vou. Mas Deus está de braço. Jesus diz: vinde a mim todos. Mas tem gente que não quer. Então, eu escolho se eu quero estar no céu, se eu quero estar no inferno. Isso aí é como quando eu vou pregar para uma pessoa afastada da igreja, eu disse: olha, meu filho, minha filha, não preciso dizer para você que Jesus é bom. Não preciso dizer para você que ele te ama, porque você sabe que ele é bom, que ele te ama, que ele quer te salvar, né?
Basta só você dizer, eu quero Jesus. Faça como o filho pródigo, dizer eu voltava, dizer pequei. É isso que Deus quer do homem, da mulher. É ele arrepender e dizer eu pequei, estou aqui, Senhor. E preciso da sua ajuda. E Jesus disse, também estou aqui para te ajudar a ser vencedor. Aleluia. Esse maravilhoso acontecimento é chamado por Deus de regeneração da terra. O apóstolo Pedro descreve como uma purificação, renovação pelo fogo. É necessária uma purificação para que a nova Jerusalém de Deus seja implantada de uma vez por todas no lugar onde Deus habitará com seu povo eternamente. Então, meus irmãos, vai passar aí uma purificação nessa terra. Até quando a gente era criança, a gente aprendeu corinhos e entre eles um corinho dizia assim: essa terra vai pegar fogo, aonde é que tu vai ficar? Essa terra vai pegar fogo, aonde é que tu vai ficar? Eu vou, eu vou, eu vou com Jesus morar. Eu vou, eu vou, eu vou com Jesus morar. Então, haverá purificação. A nova Jerusalém não vai descer para meio dessa imundícia de pecado, de tanta coisa, não. Essa terra será purificada e o Senhor agora vai instalar a cidade santa. Céu e terra é a mesma grei, aleluia. A mesma habitação aonde habita a justiça de Deus. Item 2 e 3. Habitaremos com o Senhor na cidade santa. Mais importante sobre a cidade em que vamos morar é que o próprio Deus habitará nela com o seu povo. As Escrituras Sagradas apresentam um registro interessante dos lugares de habitação do Senhor. No princípio da civilização humana, Deus particularmente habitava com o homem no jardim. Vamos observando do Éden. Conforme as pessoas iam corrompendo-se por causa do pecado e distanciavam-se da presença do Altíssimo, mas o Senhor sempre criou um meio para relacionar com o homem. Então passou a habitar com Israel no tabernáculo, segunda habitação de Deus com o homem, né? Posteriormente, Deus passou a habitar no templo com Israel, quando Israel afastou-se da sua presença e por pecado que cometera, Deus deixou essas habitações e enviou então Jesus Cristo à terra. João 3,16. Cristo, pois, passou a tabernacular entre nós. Hoje Deus não vive em templos feitos por mãos humanas, Atos 7, 48 e 50, e sim nos salvos em Cristo Jesus. Amém. Então, aí está o Coríntios, diz, não sabeis, sois um templo. Não sabeis, sois um templo. Não sabeis, sois um templo. Vós sois um templo onde habita Deus. Então, agora Jesus, Deus não está no Éden, Deus não está no tabernáculo, Deus não está no templo, mas Deus está aqui, aleluia. Eu posso sentir Deus comigo, você pode sentir Deus contigo. Você pode sentir que Deus acompanha você. Às vezes a gente pega, vou para Goiânia, aí eu sento no carro, funciono e diz, Senhor Jesus, toma a direção desse carro, vai comigo, livra dos acidentes, toma essa direção, Senhor. E a gente vai tranquilo, né? A gente vê 1000 carros ao seu lado, 10.000 ao seu direito, um acidente aqui, uma batida lá, mas você continua, porque Jesus agora habita em nós, o tabernáculo de Deus. Aleluia. Glória a Deus. A Bíblia diz que Deus habita em vasos de barro. Quem é esse vaso de barro? Eu. Quem é esse vaso de barro? Você, meu irmão. Esse vaso de barro é você, minha irmã. Aleluia. Por que ele habita no vaso de barro? Para que a essência, aleluia,
da glória não seja do vaso, mas daquele que está dentro. Oh, graças a Deus, o Senhor me tirou, me fez um vaso de barro, mas me encheu de tanta riqueza, de tanta glória, de tanta coisa boa, porque Ele mesmo habita em mim. Aleluia. É uma ilustração, um certo homem chegou numa casa que vendia vasos, e tinha vaso de porcelana, vasos caríssimos, e ele chegou e disse, eu preciso de um vaso. E o atendente começou a mostrar os primeiros vasos, caríssimos. Ele foi e disse, não quero esse, não quero esse. E lá no fundo tinha um vaso de barro. Ele disse, eu quero esse aqui. Ele disse, mas meu senhor, como que o senhor vai comprar um vaso tão barato desse, tão insignificante? Ele disse, não, eu quero esse aqui, que eu quero colocar coisas valiosas dentro dele. Eu quero colocar meus tesouros, aleluia. É dentro desse vaso, que ninguém dá nada por ele, mas eu quero encher de valores. Ó, meu irmão, você está cheio de valores espirituais. Você está cheio de coisas preciosas que o mundo não tem, aleluia. E você é um vaso de barro, mas Deus te escolheu você, Deus me escolheu, estamos aqui, né? A glória não é do vaso, a glória é de quem está habitando no vaso. Obrigado, Jesus, por o Senhor ter me escolhido para ser um vaso de barro, mas cheio da essência do Espírito Santo. Item 3, as características da cidade. A cidade eterna, além de ser o lar da noiva, é comparada a uma noiva bem ataviada. Uma cidade construída não apenas de edifício, mas também de pessoas. Apocalipse 21, 9 e 10. A cidade da visão do apóstolo João é santa, celestial. Ela é vinda do céu à terra, e o seu preparo ornamental é celestial. Descrição do apóstolo é algo esplendoroso, mesmo considerando o uso do simbolismo. O céu é um lugar real, de glória, de beleza, o lar perfeito para a noiva do Cordeiro. Aleluia. A cidade resplandecente e gloriosa. Glória a Deus. Nos tempos passados, manifestou-se em diferentes locais ao longo da história. A glória de Deus habitou no tabernáculo, em seguida no templo. Hoje, essa glória habita na igreja, compromissada com sua palavra. Essa glória será vista por toda a eternidade na cidade santa de Deus. Ele proverá toda a luz necessária. Quem é a igreja? É as quatro paredes? Não. A igreja somos nós. Nós somos a igreja. E o Senhor habita em nós. Aleluia. Glória a Deus. A igreja é simplesmente o lugar de reunirmos, que cada um vai levar o que tem. Aleluia. A Bíblia diz que ninguém pode chegar diante dele de mãos vazias. O que eu levo? Eu levo glória a Deus, eu levo aleluia, eu levo gratidão, eu levo línguas estranhas, aleluia, porque estou na presença dele, na casa que ele escolheu para nós reunirmos como igreja do Senhor. A beleza da construção. É impossível lermos acerca da cidade e não ficarmos fascinados com a sua construção. É verdade, o que eu acabei de dizer há poucos minutos. Imagine quando chegarmos lá. As muralhas são de jaspe, uma pedra cristalina, mas a cidade em si é feita de ouro puro, é semelhante ao cristal límpido. A luz da glória de Deus resplandecerá por toda a cidade, como se fosse um santo dos santos em grande escala. Os herdeiros da cidade. Estamos chegando já ao final da nossa lição. Somente os que vencerem terão o privilégio de estar na cidade. O termo vencedor é extremamente importante em Apocalipse 22, 7, 11, 26 e assim outros versículos.
João destaca em sua primeira epístola quem são os vencedores. São todos aqueles cristãos verdadeiros. 1 João 5, 4, 5. Com isso, entendemos que esta promessa não se aplica apenas a uma elite espiritual, uma vez que somos filhos de Deus. João 1,12. Herdaremos todas as coisas. Desejo finalizar com este breve relato. Quando houve um grande incêndio em Chicago em 1871, Moody voltou ao seu bairro, né, para ver o que havia restado à sua casa. Um amigo que passava por lá comentou: alguém me falou que você perdeu tudo. Você entendeu? Mas Moody respondeu: o que me restou é ainda muito mais do que aquilo que perdi. E o moço respondeu: como assim? Perguntou o amigo, curioso. Não sabia que você era tão rico. Então Moody abriu a Bíblia em Apocalipse e leu 21:7, que diz assim: quem vencer dará todas essas coisas, e eu serei o seu Deus, e ele será o meu filho. Aleluia. Então, não tem nada nessa terra que compara o que Deus preparou para todos nós. Conclusão: diante de tudo o que estudamos nesta lição, observamos o grande amor de Deus para com o povo dele. Vale a pena servir a este Deus com toda a nossa força. Quero lhe dizer com muita convicção, seja qual for o problema ou dificuldade que você estiver enfrentando, não desista. O que Deus tem preparado para a sua vida, a sua igreja, não se compara a nada deste mundo. Seja fiel até a morte e sereis recompensado. Amém. Deus abençoe meus irmãos. Deus abençoe os professores que vão lecionar domingo a nossa última lição. Que Deus venha nos dar graça para que possamos estar encaixados nesses assuntos, nesses ensinamentos, para não perdermos essa oportunidade de habitar no novo céu e a nova terra. Que Deus abençoe a todos, fiquem todos na paz do Senhor e tenham todos um final de ano abençoado. Que Deus dê a vocês um próspero ano novo, cheio das bênçãos de Deus, viu? Que Deus supre todas as suas necessidades em Cristo Jesus. Amém.